Oh, agora sim. Olá, boa noite. Boa noite, Gabriela. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Boa noite, Eric. Boa noite. Muito bem. Eu dei um minutinho de tolerância aqui para o tempo que distribui o link, o pessoal entra Aham. na live. Mas como nós somos pontuais e temos tempos a cumprir, porque senão o Instagram ele corta Ah, nosso barato, né? Eu verdade. vou apresentar aqui, pessoal, um pouco do nosso tema e fazer a devida apresentação também da nossa convidada, né? Hoje nós vamos falar, eu deixei até afixado aí o tema, nós vamos falar de gestão interna de crises, um assunto não só atual, como necessário de ser tratado, né? Então, hoje a gente está recebendo aqui para compor nossa live a Gabriela Cardoso, ela que é Master Coach, né, formada pela Febracis e Coach Integral Sistêmico, e ela desenvolve pessoas, equipes e empresas para obterem alta performance em suas vidas e seus negócios. Ela atua com treinamentos, com palestras, com processo de coaching para executivos, líderes, vendedores, e ela também faz análise de perfil comportamental e coaching life. Então, meu povo, por esse tipo de currículo, esse tipo de profissional aqui, vocês já sentiram que é melhor vocês pegarem papel e caneta aí, porque os insights já rolaram na nossa pré-reunião de forma bem Sim. satisfatória e a gente vai Verdade. só compor aqui. Mas então, Gabriela, queria agradecer primeiro aí a disponibilidade, né, a aceitação do convite e dizer que Imagina, é uma honra prazer. ter você aqui. Oh, obrigada, querido. Obrigada. Imagina, a honra é minha, o prazer é meu, tá? Eu agradeço, agradeço a oportunidade de a gente poder compartilhar, né, conhecimentos juntos e ajudar as pessoas a trilhar novos caminhos, a pensar numa outra perspectiva que os ajude a passar pela crise. Então, Sim. prazer, prazer. Da EletroID, de Érica, aos meus seguidores, boa noite, boa noite. É um prazer estar com vocês. Pronto, sejam bem-vindos, pessoal. A gente tem um público que Obrigada. oscila bastante, que mas está dando um apoio e essa live vai ficar gravada, viu, galera? Então, dando tudo certinho, a Joia. gente disponibiliza o link. Mas então, esse tema complicado a gente escolheu não só pelo momento, né? A gente estava conversando até a crise de uma forma geral, ela é algo que ela acontece nas nossas vidas em várias fases, né? A gente não tem só essa crise que está ocorrendo agora, nós temos crises Verdade, em diversos momentos, em diversos âmbitos, né? verdade. Mas o que é interessante desse tema de gestão de crise, e aí eu estava até comentando com a Gabriela antes, apesar da gente ter essa noção, muitas vezes a gente não para pensar que a gente tem vários tipos de crise, crise existencial, crise no relacionamento, crise tal. Crise situacional, né? Vários tipos de crise. Né? Só que se Crise de a gente. desenvol... Crise de Sim, desenvolvimento, né? exato. Verdade. Só que aí a gente trazendo para um âmbito, por exemplo, de negócios, que a gente vai tentar tratar um pouco mais nessa visão, a gente também nunca parou para pensar, e é interessante fazer a reflexão, que a gente tem uma crise, que é uma crise da empresa. A empresa, às vezes, ela está passando por um momento de crise dela, tá? Uma dificuldade específica lá. Ou pode ter um tipo de crise que ela é mais segmentada, às vezes é a crise naquela área ali, daquele tipo de produto ou de serviço, ou uma crise local na cidade, aconteceu Sim, alguma coisa. Você tem também a crise de âmbito nacional e internacional, a economia, que são aqueles diversos fatores cheios de variáveis. E tem esse quarto fator, que é um fator surpresa, que é o fator altamente imprevisível, igual foi agora, está sendo agora, algo que ninguém imaginava aí, quem passou a virada do ano aí nas suas praias, nos seus réveillons da vida, ninguém imaginou que no terceiro mês de um ano você ia ter que parar, entre aspas, né? Você ia ter que mudar, você ia ter que modificar a sua rotina, né? Então eu queria começar essa conversa é, trazendo um pouco da opinião de Gabriela, sabendo assim, Gabriela, e aí? Quando é que a gente vai estar preparado e se é que a gente vai estar preparado para uma crise, né? O que você introduz seu assunto aí, na sua opinião? então, Eric, eu acredito que o primeiro passo é a gente se colocar vulnerável, né? E entender que a vulnerabilidade não como fraqueza, mas entender que a gente precisa aceitar.
os acontecimentos e procurar sempre extrair a melhor perspectiva e o melhor aprendizado da situação. Então, acho que é bastante relevante a gente pensar hoje como é que os seguidores, as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live, como é que elas têm percebido a crise, né? Têm percebido essa crise do coronavírus como oportunidade de crescimento, né? Ou têm percebido essa crise como um peso, né? Como realmente uma coisa que tem trazido enormes prejuízos. Então, levando em consideração essa reflexão sobre olhar para a crise e olhar para a crise de forma franca, eu chamo os líderes que aqui tiverem presentes a autorresponsabilidade, né? Muitas pessoas muitos empreendedores, e eu dirijo não sei quantos empreendedores tem aqui, ou líderes, mas tem se colocado numa posição de colocar a responsabilidade no externo, né? Imagine que é preciso, nesse momento, Eric, desenvolver o protagonismo. Nesse momento, é imprescindível que as pessoas tenham um locus de controle interno, que as pessoas realmente se autorresponsabilizem, e façam a tomada de decisões agora, porque a tomada de decisão agora é que vai garantir a velocidade da recuperação da empresa assim que a situação se começar a se normalizar. Né? Então, focar em ações no presente, né? Tirar um pouco a visão e o desespero, porque alguns empreendedores se colocam numa situação de desespero mesmo, mas é porque eles estão projetando as suas ações, os seus pensamentos para o futuro, né? Não consegue planejar no sentido de entender que o planejamento agora ele é urgente, as ações agora elas são urgentes, elas são necessárias para que as decisões sejam tomadas agora, as metas elas sejam tomadas e realizadas agora, para que mais rápido saia da crise ou que a empresa passe por esse momento com mais segurança. Imagina que eu estava comentando em outra live que eu fiz, Eric, que assim, a vontade de aprender na crise tem que ser maior do que a vontade que ela acabe. Entende? O insight que eu dou para as pessoas é que esse momento é a hora de afiar o machado, é a hora da hipótese, é a hora do treino, é a hora do teste das empresas, entende? É de treinar suas equipes, de testar possibilidades, de testar outros meios alternativos de manutenção dos seus serviços ou a criação de novos serviços. Então, afiar o machado e entender que na crise é onde há oportunidades. Sim, perfeito. Interessante você colocar isso, que a gente tem até aquele clichêzinho, aquela frase que o pessoal costuma dizer que é na crise que a gente cresce, né? Na Porque crise que cresce. como você colocou muito bem aí, é aquele estado de vulnerabilidade onde você percebe que você não é o dono da verdade, você não consegue fazer de tudo, você tem limitações e que existem Amiga, muitas oportunidades ainda para serem sim. exploradas, né? Não, amiga, é verdade e humildade, sabe? É dizer assim, se eu não consigo gerir isso, pede ajuda. Entende? Não, Exato. nesse momento não deve existir autossuficiência, né? Nesse momento existe muita inteligência emocional para você saber para você fazer corte, para você direcionar a atenção para uma prioridade. Existe realmente, sim, verdade e humildade, assumir a seriedade do momento. Mas a seriedade Sim. do momento requer esse protagonismo, requer a tomada de decisão, sem dúvida. Sim, perfeito. E outra coisa também bastante interessante quando você colocou da questão da oportunidade é que eu tenho percebido, algumas pessoas até procuram a nossa agência para tentar dar uma melhorada no planejamento, na divulgação e tal, e eu percebo que esses negócios eles estão começando a criar essas novas oportunidades e que eles nunca imaginariam que eles poderiam já estar atuando com isso e que vão continuar atuando com isso no pós-crise, como você colocou. Eu vou inventar um novo formato do meu serviço ou um novo produto para Sim, continuar e agregar o que eu já fazia. Não quer dizer que sim, quando a crise passar, não, agora passou, eu vou deixar esse aqui de lado. Não, você agrega, sim. você junta, né, e vende Isso. de uma nova De forma, honor. digamos. Então, assim, as empresas hoje elas vão precisar se reinventar, né? Vai precisar reescrever uma história, né? As receitas que são as receitas óbvias, em algum momento elas vão voltar.
Mas o que vai segurar a empresa hoje é que são as novas comunicações, são os novos negócios e serviços que elas vão criar internamente. Então imagina um vértice, imagina um V aqui assim, né? Então eu vou conversar com vocês um pouco sobre o ponto de virada. Então aqui a gente meio que está descendo aqui, né? E aqui é o fundo do poço. Né? Aqui no fundo do poço é a hora onde o empreendedor tem que tomar a decisão. Quanto mais rápido houver planejamento, quanto mais rápido houver planejamento, tomada de decisão e foco para o futuro, mais rápido essa empresa se recupera, né? É lógico como eu falei, as receitas as receitas correntes, as óbvias, elas vão voltar, mas as novas estratégias que essas empresas criarem agora é o que vai sobressair no momento pós-crise. Então, tem empresa agora, Eric, que vai retrair, tem empresa que vai expandir. Então, durante a crise, o dinheiro só muda de mão. Sim, Entende? O dinheiro só muda de mão. Então, imagine que o que é que o empreendedor hoje tem que fazer dentro do seu negócio para entrar na nova realidade, no novo perfil de consumo? Quais são os negócios alternativos que esses empreendedores eles vão criar para se manter na crise? sim, Entende? exatamente. É interessante você colocar também que quando você fala do fator de oportunidade e desse Sim. ponto de virada, isso vai mexer diretamente ali com a gestão interna, a relação entre líder e equipe, e como o nosso tema é justamente a gestão interna da crise, por que a gente está falando mais a questão interna? Porque muita gente, eu percebo, acaba se preocupando em mostrar para as outras pessoas que não, eu estou bem na crise, ou então não estou bem, eu estou péssimo na crise. Não, beleza, você tem que se posicionar, e a gente vai ainda entrar nessa questão da comunicação para o público externo, mas antes de você comunicar o externo, você tem que Tem que organizar a comunicar casa, internamente. né? Sim. Você tem que chegar para os colaboradores, para a sua equipe de liderança, não sei, e falar, gente, vamos com um plano B, vamos elaborar um plano A, um B, um C, quantos planos forem necessários, só que eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês entendam esse momento, que gerem empatia com o negócio, justamente para não haver cortes, não haver... E aí eu queria até fazer esse convite para você dialogar um pouco, porque assim, tem líder e líder, né? E aí você tem a equipe com diversos perfis diferentes de pessoas ali, que se comunicam de uma forma, aceitam de uma forma, outro de outra, e entra em algo que você faz, que você trabalha, que você atua muito bem, que é dentro dessa análise de perfil comportamental, que eu acho muito bacana, que muita empresa não valoriza, acha que tem o controle sobre tudo. E aí, quando chega no momento de crise, para gerir internamente, aí o cara se desespera. Por quê? Porque agora ele está percebendo que ele não sabe conversar com a equipe dele de forma adequada. Né? Não consegue estabelecer isso. O que você tem a dizer sobre essa questão? Essa é uma dor, né, do microempreendedor, do pequeno e microempreendedor, né? Geralmente as empresas elas nascem de um desejo, né? E a pessoa entende do negócio, o empreendedor entende até do negócio, mas não ele entende de pessoas, né? A ponto de que ao passo que a empresa vai crescendo, 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 e assim ele já não consegue mais dar conta. Né? A atividade já não pode ser tão centralizada, né? E no sentido que a centralização impede o crescimento do negócio, então ele começa a ter problemas, porque ele quer segurar um todo e ao mesmo tempo ele impede que a empresa cresça, porque a delegação ela tem que ocorrer. E a gestão de pessoas é muito importante, né? A liderança ela não deve tão somente desempenhar um cargo que faça ligação, ela realmente tem que inspirar. E hoje, nessa situação onde a gente está desenvolvendo, a maior parte das pessoas estão trabalhando em home office, é importantíssimo que haja conexão, que haja link, que haja uma equipe engajada, uma equipe que entregue resultado. E, lógico, resultado dentro do nosso cenário. Né? É preciso trabalhar a inteligência emocional nas pessoas que estão em casa, com a demanda que essas pessoas têm em casa. Então, disciplina, foco, uma liderança que esteja pronta para ouvir é super importante e uma equipe que esteja pronta para, junto com a liderança e com os executivos, com os proprietários de empresa, que consigam juntos resolver as dificuldades que vão aparecendo no momento.
Sem dúvida. Agora, quando a gente fala sobre perfil comportamental, Eric, é uma coisa muito bonita hoje que as organizações fazem. Tem muitas organizações que têm levado muito a sério a análise do perfil comportamental do colaborador e a aderência ao cargo que ele executa. Então, Sim. isso tem refletido o resultado, né? Isso quando você para observar qual é o comportamento, o que norteia essa pessoa, quais são os maiores motivadores dessa pessoa, quais são os valores dessa pessoa, a gente consegue atrelar isso a atividades que têm aderência com o que ela acredita, Que com o são que do ela perfil faz. dela, né? Isso. Então, para a liderança, eu conversei isso semana passada numa outra live. A liderança, não existe um líder que ele seja especial dentro do perfil comportamental. Para os teus seguidores aqui, que a gente nunca conversou sobre isso, a teoria diz que ela foi estudada por William Moulton Marston. Ele é um psicólogo, ele é um professor de Harvard, é um PhD de Harvard, e dentro da análise de perfil comportamental que é proposta pela Fabracis, há três psicólogos que falam, né? O William Moulton Marston e Spranger, e o outro agora que me fugiu o nome. Mas então, eles conversam sobre o Marston conversa sobre perfil comportamental, sobre o DISC, né? Que são 4 fatores, eu explico já. O outro conversa sobre tipos psicológicos e sobre teoria de valores. Então imagina que dentro dos perfis da teoria DISC eu tenho 4 perfis: a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. A dominância é um perfil que fala sobre como você lida com adversidades e desafios. São pessoas que são ávidas, são pessoas que são diretas, objetivas, são pessoas que têm foco em Uhum. resultado. Entende? A influência fala como a pessoa lida com, com elas próprias, né? Com pessoas e com conexões. Então, sabe aquelas pessoas que chegam, que conversa, são aquelas pessoas que cria liga. Você é influente. Né? Que cria liga, que conversa, que são pessoas que têm conexão com pessoas, né? E necessariamente o foco dela é em pessoas, né? A estabilidade são aquelas pessoas planejadoras, aquelas pessoas que requer um passo a passo para fazer a coisa. A gente olha para elas assim, a gente passa a entender elas como elas lidam com mudanças e com o próprio ritmo. Imagina que os estáveis, eles são pessoas que eles não reagem bem a mudanças o tempo todo, sabe? Eles precisam de um Uhum. tempo, né? São pessoas que têm Uma transição, né? são pessoas que precisam pensar, porque eles planejam as suas ações, né? Eles não são pessoas que têm jogo de cintura para mudar tudo a todo tempo, diferente do influente. E os conformes são aquelas pessoas que lidam com regras e procedimentos com uma certa rigidez, né? Elas precisam de assertividade, de precisão, elas precisam ser coerentes no que elas fazem. Então, imagina que na hora que eu estiver liderando, na hora que eu estiver contratando para tal cargo, para aquele cargo sendo mapeado previamente com a análise de perfil comportamental desse colaborador, a gente consegue mostrar uma maior aderência. Para Ai, nossa, tá entrando aqui um coach meu, Igor. Prazer, Igor, que bom que você está aqui. Aí o que acontece? Imagina que se a liderança conseguir conversar no perfil comportamental do seu liderado, a assertividade é muito maior. Então, existe, Eric, mecanismos que são direcionados para falar com objetividade com o dominante, para falar de forma onde haja uma maior condescendência e conciliação com o estável, para falar de precisão com Sim. o conforme, para falar de uma forma em que haja foco em tarefas e foco em resultado com o influente. Então, é lógico, essa é uma teoria somada a todas as outras teorias de liderança. Entende? Não é que o perfil comportamental é uma coisa e se resume nela mesma, ou que instiga as outras teorias de liderança, né? Sim. Existe hoje a gente precisa realmente, com o mundo de informações que a gente tem, né? Com tantas informações que a gente tem, tudo que a gente pode somar, a gente cria sinergia, porque uma coisa vai somando a outra e a gente consegue entender cada interface, cada ponto em diversas interfaces. Sim, ótimo. É Entende? isso, por isso que a gente sempre tenta dialogar às vezes com as empresas
e levar para dentro isso de fato, assim, no essencial da empresa, a importância de treinar a equipe, né? E é importante Sim. você treinar em todos os aspectos, não só no aspecto comportamental, como a gente está falando agora, Não, mas em imagina. aspectos, às vezes, técnicos, que, por exemplo, você acaba passando por um momento desse, que foi altamente imprevisível, e eu tenho lidado assim com alguns perfis de empresas que estão tendo que se adaptar no modelo de entrega de serviço, escolas que estão tendo que se adaptar ao modelo de aula EAD, É a e aí D. envolve o colaborador aprender a mexer na ferramenta, a Sim. gestão da escola também tem que aprender a mexer para poder saber o que está acontecendo, os pais, os alunos, os outros clientes que dependem de serviço, alguns às vezes também têm que ter. Então, quando a gente traz para dentro da empresa, e aí é onde eu quero fazer uma pontezinha disso daí que você colocou sobre trabalhar o perfil com a parte de comunicação interna dela, para a gente se ater à questão da gestão interna, o que acontece é que muita empresa ela falha realmente na comunicação interna por uma besteirinha, que é aquela besteirinha não só do diálogo, mas a besteirinha do, poxa, o pessoal agora precisa adquirir uma outra habilidade técnica que não estava prevista e a gente precisa treinar. Só que aí muita gente despreza isso às vezes, né? E fala assim, não, eu sento ali do lado da pessoa, dou umas 2 ou 3 dicas, mostro ali, aponto na tela e a gente se resolve, porque sempre fizemos assim. E aí, nesse sempre fizemos assim, acumula, vira uma bola de neve, e aí, de repente, a situação se alonga por mais 20, 30 dias, mais 2 meses, sabe lá o que vai acontecer, e aquela pessoa está sempre fazendo um retrabalho de sentar do lado, falhando um pouquinho na comunicação, do que se ela tivesse falado, não, vamos fazer um treinamento, vamos pegar da base, vamos criar raízes no que a gente precisa fazer, porque depois que passar esse momento, ótimo, a gente aprendeu um novo formato de trabalho, e a gente pode até aplicar isso futuramente, né, com outras ofertas de serviço, enfim. E aí eu quero fazer essa ponte justamente com esse formato de comunicação, porque quando você trabalha todo o interno, e aí, você trabalhou o interno e você fez uma coisa nova. Quem é que vai saber disso? O seu cliente ele está sabendo disso? Você está se comunicando de forma efetiva com ele e dando essa satisfação, mostrando o posicionamento seu enquanto empreendedor, líder, empresa, seja lá qual for o formato, o modelo do negócio, mas você está conseguindo transmitir para ele que, olha, eu estou ciente do que está acontecendo, né? Eu estou tentando buscar alternativas e eu preciso muito que vocês me ajudem, né, a se adaptar ao meu modelo. Por quê? Porque eu não quero parar de te atender e eu não quero que você pare de consumir, eu não quero que você perca seu direito de continuar consumindo comigo. Só que Sem dúvida. aí é que entra a questão da visão micro que muitas pessoas têm de falar assim, não, o problema é meu, é só meu, eu estou numa fase terrível, tudo gira em torno da pessoa e ela não consegue enxergar com a visão macro de que não é você, sua equipe, sua empresa, sua cidade, o estado, o país, o mundo inteiro está tendo que se ressignificar nesse sentido. Os valores estão mudando, as prioridades estão mudando, né? A gente estava conversando na live com a Larissa na segunda-feira e falando do desafio, né? Você, Gabriela, por exemplo, também é mãe e vê esse desafio do antagonismo da escola com o pai, e aí você tem aquela coisa que o pai está mais próximo do filho, a escola está tentando se aproximar de alguma forma. Se a gente for analisar em um outro segmento, o cara que tem o carrinho do cachorro-quente, ele não tem mais ninguém vindo até ele está tendo que desenvolver formas de fazer o delivery. Algumas Novas pessoas estratégias. cobram o delivery, outras não cobram o delivery. Então, todos os segmentos estão tendo que passar por isso. Só que a minha preocupação, e aí eu digo enquanto agência, é que muita empresa está fazendo coisas extremamente legais, úteis, inovadoras, mas não estão sabendo comunicar isso com o público. Estão lá, Aham. cheio de ideia boa, na prática chega um pingado de gente ou outro pingado de gente, mas você não está externando isso, principalmente para o seu público que já é fiel, que é o que você estava Aham. falando, uma coisa muito interessante na nossa pré-reunião sobre a retenção do cliente, Sim. né? Então a preocupação de muita empresa são 2 vias, né? Eu enxergo a oportunidade e posso sim captar mais clientes, Sim, mas se eu sim. conseguir pelo menos manter a minha base sólida, fidelizada, eu tenho certeza que a crise para mim ela vai ter um impacto menor. E aí eu queria saber de você dentro desse fator de comunicação que tem a ver, né, com a relação de liderança, equipe e público externo,
O que que você vê, o que está acontecendo hoje sobre a forma com que as pessoas estão se comunicando de forma efetiva para não só resolver a crise, mas compartilhar com as pessoas a resolução de crise, né? As empresas elas se comunicam pela ação ou pela omissão, né, Eric? Elas emitem, ainda que elas não façam nenhuma ação, a gente está sempre comunicando, não são as empresas, não, somos nós. Né? A gente comunica através da nossa linguagem verbal, da nossa linguagem não verbal, a gente comunica o tempo todo. Né? Então, assim, não adianta hoje as empresas não fidelizar esses clientes. Como a gente estava conversando na pré-reunião, eu estava conversando com o Eric sobre umas dicas, eu vou passar essas dicas aqui para vocês sobre esse ponto de virada, passos que os empreendedores têm que seguir para passar por essa crise com mais certeza dentro do mundo VUCA, né, que foi outra coisa que a gente conversou. Então, assim, a comunicação ela tem que ser estreitada agora. Né? Ela tem que ser muito estreitada, no sentido de que a empresa ela tem que se fazer presente dentro da vida do seu cliente. Né? Eu cheguei a falar para a Eric que é mais fácil, custa mais barato, 5 vezes, reter os clientes que hoje está na clientela de vocês, do que contratar novos. Então, é preciso sim investir em retenção, né? Em estratégias de retenção e aquisição orgânica de clientes. Né? Falando sobre essas dicas, Eric, imagina que a gestão da crise é justamente ter inteligência emocional para executar as medidas necessárias agora, como a gente vinha conversando no começo, levando em consideração que se eu tomar a decisão agora, no fundo do poço, né, a velocidade com que eu saio aqui, ó, para fazer o meu ponto de virada é muito maior, porque eu me planejo, porque eu consigo estabelecer ações agora que vai garantir que eu saia com mais rapidez, né? A retenção dos clientes, como eu já acabei de falar, de investir em retenção e aquisição de novos clientes através de maneira orgânica, estratégia de venda sempre é o melhor passo é o ataque. Então imagine que tem empresas que vão crescer, tem empresas que não. Qual é a estratégia agora? Que em razão da impossibilidade das suas vendas diretas, o que as empresas estão fazendo agora? Não é verdade? O que as empresas estão entregando? E pode ter certeza que agora estão sendo criadas novas conexões. Imagina, as pessoas estão tendo que se virar. Então, entende a crise como uma oportunidade de crescimento, porque você está criando outros caminhos para você ter outras fontes de renda, modelos alternativos de negócio. Não é verdade? Outra coisa, fluxo financeiro. Falei para Eric, nossa, cria 3 planos. O plano péssimo, o plano pessimista, o plano otimista e o plano do meio. Então, você está preparado para tudo o que acontecer. Então, para cada um, traça um plano de ação. Nossa, no meu cenário otimista, eu vou fazer isso, isso e isso. Quem tiver dificuldade em traçar plano de ação, fala comigo no direct, que eu dou uma ferramenta, né, que é a 5W2H, e você tem que dizer o que, quando, como, qual o custo. Então, na primeira perspectiva positiva, né, na otimista, na pessimista, e no meio termo disso, como é que eu me saio? Outra coisa, alinhamento de pessoas, que é o que eu trabalho. A empresa, gente, as equipes, é o que garante a entrega do teu produto. Então, a equipe precisa estar forte agora. A equipe precisa estar alinhada, precisa estar engajada, ainda que esteja no home office, mas precisa estar engajada. Então, os treinamentos de equipe, os treinamentos de liderança, que eu até tinha falado para a Eric, nas próximas semanas, gente, eu vou estar divulgando para vocês aqui um treinamento vivencial online. E quem tiver interesse, fala comigo no inbox. Eu vou fazer alguma ação que seja beneficente, tá? Alguma ação beneficente, mas vou treinar. Algumas empresas já entraram em contato comigo. Eu só vou arrumar a plataforma para fazer esse treinamento online. É um workshop com 4 horas. Então, os empreendedores ou os líderes que estiverem aqui na live, entrem em contato comigo que a gente alinha um dia que dê para a gente sentar e conversar, se atentar para os novos padrões de consumo, Eric. Hoje, o consumidor mudou. Então, o que é que as empresas estão fazendo hoje para alinhar a esse novo padrão de consumo? Né? A gente chegou a conversar sobre o mercadinho que está fazendo delivery, sobre as compras. Né? Hoje o e-commerce bombou.
né? As empresas que não estavam alinhadas ao mundo digital, elas vão ter que estar agora, né? Eric até riu quando eu falei que a empresa é ponto com, ela é ponto fora, Não, isso daí já vai virar post, vai né? virar artigo, estudo de caso, porque é justamente nisso que a gente se preocupa, por exemplo, enquanto agência, porque só pegando o gancho do que você estava falando em relação a esse planejamento, esse plano de ação, se as pessoas já falavam antes sobre o mundo digital e a forma de entrega de serviço no ambiente, né, de e-commerce, de rede social, agora ainda mais a pessoa ela vai ter que dar atenção a isso, visto que se ela resolve fazer uma contratação agora para passar uma chuva de forma temporária, foi nesse momento que eu ri quando você falou, que eu achei genial essa tirada, porque é o que às vezes dá vontade de falar pro cara, que ele chega assim, às vezes, eu queria, mas eu tô na dúvida, porque eu vou contratar só por esses 2, 3 meses. Eu falei, mas por quê? Não, porque depois passa, eu falei, e aí eu poderia encaixar. Rapaz, ou você é ponto com, ou você é ponto Por fora, fora. né? E o importante, Gabriela, também, até tendo essa visão do que você falou do perfil de consumo, né, que ele mudou, a gente tem uma preocupação enorme em estar alinhando o que é decidido internamente na empresa com o que é permitido se passar para a clientela dela de forma exclusiva e o que é permitido se passar para o público externo, porque isso conta muito no posicionamento da empresa. Afinal de contas, as pessoas elas querem saber assim, eu estava quase consumindo daquela empresa, mas eu quero saber o que ela vai fazer agora nesse momento. Qual é a Aham, rebolada que ela vai dar para se manter sim, ativa? E eu quero saber também de quem já é cliente dela, eu quero saber o que ela está fazendo para beneficiar ou facilitar, ou enfim, trazer esse cliente para junto, dar um abraço nele e falar, calma que isso vai passar, estou do seu lado e fica do meu lado, porque as pessoas elas precisam se ajudar, né? E sem aí entra um dúvida. fator muito importante, falando nesse sentido do planejamento de comunicação de uma empresa, que pega tudo isso ao link que você falou sobre trabalhar a equipe, sobre treinar, sobre ter o plano de ação, as metas bem definidas. Só que quando você faz isso tudo, você tem que estabelecer ali as suas metas, os seus prazos para poder se adaptar, para poder mudar, porque às vezes a empresa fala, não, eu estou fazendo alguma coisa. Tá bom, mas bota uma meta, bota um prazo e comunica ao seu cliente, comunica ao público externo, para as pessoas não acharem que você está enrolando. Você às vezes não está enrolando. Sim, Mas você tem que se verdade. posicionar e falar, olha, gente, estou fazendo dia tal, assim, nem que não seja tudo, mas solta aquilo. E aí a mudança, a adaptação, ela vai ocorrendo conforme as coisas vão acontecendo. Porque como a gente Sem estava dúvida. conversando no início, é um fator altamente imprevisível. Não tem como saber amanhã, semana que vem, o que vai sair de decreto, de resolução, de liberação, de flexibilização em um segmento ou outro para as empresas continuarem funcionando. Tem gente que Verdade. tem aquela polêmica do isolamento horizontal, isolamento vertical, quem é que vai sair, quem é que vai abrir. Não importa, o que importa nesse caso primeiro a gente tem que agir com muita empatia, né, e ter o Sim, nosso bom senso, nos proteger, e segundo, aquilo que você colocou, vamos utilizar das oportunidades para, mesmo que seja dar um passo atrás nesse momento, para quando você mirar a reta, você entrar no que você falou do ponto né, de virada ponto ali, de ó, na virada, ladeira. ponto de Você está virada. descendo, quando você pegar embalo, você sobe com maior velocidade, né? É necessário, Eric, saber qual é o momento em que você tem que dar assim o pontapé, entende? Assim, ou que você tem que dar a largada, sem que você queime a largada, né? Então, assim, Sim. para que você tenha clareza disso, precisa ter planejamento, né? E talvez o grande problema seja fazer o planejamento, porque planejar é uma coisa que é desafiadora, né? Você Sim. tem que ou agora é o momento do teste, da hipótese, do pensamento, de você pensar o plano A, o plano B, plano B e o plano C, né? Então, assim, o ponto da virada é aquele ponto em que a empresa foi no fundo do poço, que é onde grande parte das empresas, isso eu falo das empresas que vão sobreviver, né? Mas a empresa que foi no fundo do poço, que criou estratégias, que criou novos mecanismos de venda, né? Que criou outros caminhos, outros mercados alternativos, negócios alternativos, e que quando a crise sair, ela vai ter a receita óbvia e mais a receita que ela criou no fundo do poço.
Sim, Entende? sim, Então, assim, a empresa vai criar mecanismos, se ela se colocar, Eric, para pensar e para planejar, ela vai criar estratégias para sobreviver. É o que a maior parte das pessoas estão fazendo, exceto aquelas pessoas que estão com óculos de controle externo, que estão dizendo assim, a culpa é do coronavírus. Imagina que, como você falou assim, que a empresa quer investir 2 meses, né, na publicidade, né, da empresa. Alguns empreendedores fazem assim, eu não vou investir em equipe, porque se eu investir em equipe, se eu investir na minha equipe, a pessoa vai embora. Aí eu paro assim, eu disse, nossa, é, é, é desafiador, porque assim, se você não treina a equipe, Eric, assim, eu costumo dizer uma frase assim, que a empresa não é maior do que o nível da equipe. Isso é fato. Então, exatamente. assim, não é maior do que o nível da equipe. Então, imagine que, se eu não treino, eu fico com um funcionário ruim, que não me dá resultado. Agora, se eu treino e ainda assim ele vai embora, o problema não está na capacitação, né? Eu estou falando isso porque às vezes eles dizem assim, eu não vou fazer esse investimento porque esse investimento não vale a pena, né? Fazendo um Eles acham que paralelo vai com ser você. investimento perdido, né? Né? Aí, assim, eu vou investir na equipe o cara ir embora, então, assim, se investir e ele for embora, tem que pensar em retenção. Por que essa empresa não está retendo o cliente? Né? Precisa sentar para saber o que está acontecendo com a cultura, com o clima organizacional dessa empresa, que o funcionário não quer ficar. É Né? isso. Agora, Eric, essa situação remete para nós muito um termo que está sendo muito utilizado que chama de mundo VUCA, né? Que é aquele mundo volátil, que é aquela situação em que os cenários mudam a todo tempo, que de manhã é uma coisa, de tarde é outra, no outro dia é outra, e não tem vantagem competitiva que segure. Né? Você não tem como Exato. se planejar. Então, assim, requer que o empreendedor, de fato, fique se ressignificando o tempo todo, fique repensando estratégia, repensando estratégia. Então, cabe aquilo que eu falei: plano A, plano B, plano C. Plano Sim, otimista, pessimista e plano do meio. Entende? exatamente. Aquele mundo, o VUCA, o U tá no inglês, é uncertain, que seria de incerto, que é aquela incerteza no sentido de que nada é certo. Assim, a Não tem uma impossibilidade, fórmula assim, mágica, você não né? tem uma linha reta, é tudo imprevisível. Então, assim, não tem como você saber, né? A complexidade são várias informações interligadas, às vezes antagônica, mas que elas produzem consequências que não são mensuráveis, né? São imensuráveis, e a ambiguidade, né? Que é aquela perspectiva de que existe várias interpretações, né? A gente pode citar aqui uma explicação, um exemplo que seria do isolamento. Há quem seja a favor e há quem seja contra, né? Sim, Então, assim, não existe quem é certo, né? Existem pontos negativos, né? é Resultados isso. positivos e negativos, resultados positivos e negativos do isolamento e do não isolamento, né? Sendo Sim, respeitadas todas as perspectivas, né? E assim, Eric, eu acho que é importante que as pessoas pensem assim. Tem uma ferramenta que é muito utilizada no mundo corporativo, que é utilizada também, né, dentro dos processos de coaching, que é a análise SWOT. Na análise SWOT é analisado fraquezas, fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, o insight que eu dou aqui para as pessoas que estão acompanhando a live, Eric, que é assim: analisa as suas forças. Quais são as suas fortalezas? As suas fortalezas e quais são as estratégias que você pode utilizar as suas fortalezas para diminuir as ameaças? Sabe? sim. Pode ser que fique muito superficial eu falando aqui. Gente, quem tiver dúvida, pede o socorro no privado, que eu converso sobre isso, tá? Mas, quais são as fortalezas que eu tenho? Como é que eu posso utilizar essas fortalezas para aproveitar as oportunidades agora, desse mundo VUCA? E Sim. que fortalezas eu tenho para diminuir as ameaças? Qual as minhas fraquezas, né? Como é que eu posso minimizar as minhas fraquezas para aproveitar as oportunidades As desse mundo VUCA? oportunidades. E como é que eu posso minimizar as minhas fraquezas ou reduzir as minhas fraquezas para que eu consiga diminuir as ameaças desse começo, né? As ameaças da minha empresa. Entende? Então, assim, eu não sei se ficou fácil de entender, mas é uma análise que você faz internamente, né? A análise das suas fortalezas e suas fraquezas é interno, é o cenário interno, as oportunidades e a ameaça é o âmbito externo. Então, é só uma correlação de uma coisa com outra, mas pensando quais são as estratégias que eu coloco dentro do meu negócio
para aproveitar a oportunidade e para diminuir a ameaça. Entende? Sim. Então, assim, isso serve para qualquer empreendedor. Isso serve para nós enquanto pessoa, quando a gente aplica o SWOT pessoal, mas o SWOT empresarial dá uma clareza muito grande. Pense em estratégia, faz um plano de ação, antes de fazer o plano de ação, faz análise SWOT, porque tu vai entender o que tua empresa é para o mercado, como tua empresa está no mercado, e você aproveita para você relembrar o teu propósito de empreender, né? Eu tive conversando com um empreendedor recentemente, eu disse assim para ele, nossa, sai da vitimização, procura solução para o teu negócio, volta atrás. Por que que tu resolveu empreender? Isso, Né? perfeito. Por que que tu resolveu empreender e trazer a essência do maior motivador da pessoa? É não fugir do propósito, né? É locus de controle interno, é autorresponsabilização. Quem não assumir protagonismo agora, Eric, não vai. Né? Interessante você colocar isso. Pode concluir. Não, vai ter empresa, como eu já falei aqui antes, vai ter empresa que vai conseguir sair da crise, entende? Mas são aquelas empresas que se anteciparam, que planejaram agora no fundo do poço, entendeu? Em criar estratégias, negócios alternativos, né? Vendas, e-commerce, que é o que está bombando agora, né? A necessidade da comunicação digital, a necessidade de ter planejamento de conteúdo, de você mostrar a sua marca, de você entregar valor de forma digital, né? E eu estava vendo uma pesquisa recentemente que apenas 3% das empresas no Brasil fazem comunicação digital, né? Da forma que deveria ser, realmente são Né? poucas mesmo. É muito pouco, né? Eu ia pegar justamente essa ideia que você estava falando sobre a gestão interna, que tem a questão pessoal e a questão de negócio, porque o tema ele foi escolhido propositalmente com essa flexibilidade de interpretação mesmo, porque tem muita gente que não consegue gerir a sua crise internamente. Então, se você leva isso para o ambiente de trabalho, para o ambiente profissional, você tem ali também essa dificuldade de um líder, de repente, identificar cada perfil de pessoa, como que cada um está lidando com essa questão da crise. Uns têm aquela coisa mais, assim, pessimistas, né? Outros não, acham que isso vai passar logo, outros estão em cima do muro. Enfim, tem muita gente com visão diferente. E aí, isso que você falou é importante da ressignificação do negócio, porque o que a gente tem recebido mais de procura, né, no nosso formato enquanto agência digital, é justamente isso. É alguém que está agora numa situação de, poxa, eu nunca pensei em planejar minha comunicação digital e agora eu estou meio perdido. Além de eu estar sem tempo, eu estou sem... Tá faltando alguma coisa para eu linkar, que eu não estou conseguindo dialogar entre o que eu estou decidindo com o que eu quero passar com as pessoas, para as pessoas. E é justamente por isso que entra, às vezes, eu até arrisco dizer que é interessante, às vezes, você ter essa terceirização, esse agente externo que te ajude num processo desse de planejamento, porque ele está na mesma situação do cara que está lá te olhando de fora também. Então, quando você está muito, muito envolvido no processo ali dentro, você acaba, às vezes, tomando decisões mais tendenciosas do que alguém que está lá fora a seu serviço, prestando serviço para você, mas fala assim, olha, eu não estou vendo dessa forma e eu estou de fora. Seu cliente está de fora também. Você vai realmente insistir nisso, né? Que aí é onde entra a maturidade do empreendedor e da empresa de, às vezes, também acatar um pouco alguém que ele colocou ali para ser responsável por esse feedback. É óbvio que todas as decisões elas são tomadas de forma consensual, mas a gente tem que, às vezes, jogar um pouco mais duro e falar, cara, você está olhando para dentro, só você e tudo que você quer fazer. Mas quem está de fora não está tendo noção nenhuma disso. Muda sua imagem, muda seu posicionamento, cria um conteúdo diferente, aborda as pessoas com outra linguagem, cria essa empatia com quem está, de repente, lá dentro de casa, efetivamente, sem poder trabalhar, ou ao contrário, aqueles que estão trabalhando, às vezes, até mais, né, num regime de home office, acabam se sobrecarregando, enfim. Essa ressignificação de planejar o conteúdo, a estratégia de comunicação da empresa, tem sido bastante preocupante, porque, como eu te disse, às vezes tem empresas que elas querem essa ajuda só para passar a crise. Aí eu falo, calma, porque se você for passar a sua crise, você vai criar toda uma crescente no que você fez
E quando tiver realmente no momento de você dar o contra-ataque e compensar aquela perda ali, é o momento que você vai largar, e aí as pessoas vão ficar, ué, e agora? Né? É. Eu fiquei até com vontade, mas agora eu tô vendo que o negócio parou, né? E acontece muito isso hoje em dia. E o trabalho que é feito no marketing digital não é um trabalho tão imediato, né, Eric? Existe uma construção que é feita, né? É, Como qualquer outra isso. coisa, né? É Como qualquer outra processual, né? coisa. É, como qualquer outra coisa. Agora, assim, vale a gente olhar com empatia, né? Porque, assim, imagina que essas pessoas, esses empreendedores, eles não estão preparados para essa realidade. Então, eles estão mudando agora. O processo de mudança acontece por quatro fatores: pela consciência, pela dor, pelo constrangimento ou pela vergonha. Agora todo mundo está mudando pela dor. Né? Isso. Ninguém tá preparado, estava preparado para isso, então tá meio que no desespero. Então, assim, existe um processo, né? Até que você entenda que se faz necessário planejar desse jeito, porque então você é ponto com, você é ponto fora. Não existe começar um planejamento agora e parar, porque você não tem como mensurar os resultados, né? E Exato. isso não é diferente para as empresas também, para os treinamentos de equipe, né? Imagina que existe um processo. As empresas, não adianta ir numa empresa fazer um workshop voltado, uma palestra motivacional e voltar. É um processo continuado. Então, Exatamente. é um processo de desenvolver pessoas. Então, e desenvolve nessa pessoa a autorresponsabilidade, desenvolve nessa pessoa o protagonismo, desenvolve nessa pessoa o entendimento do que ela é para ela, o que é que ela é dentro daquela empresa, qual é o propósito dela dentro daquela empresa, o propósito dela enquanto vida, né, enquanto pessoa. Perfeito. Então, há muitas coisas que são analisadas e as empresas maiores, as médio empresas, as grandes empresas já fazem treinamentos aí, porque sabe que é o motor, as vendas é o motor do negócio. Mas quem é que Isso. vende? Né? Quem é que vende? Então, assim, o funcionário precisa vestir a camisa da empresa. Tem que vestir valor, tem que vestir princípio. Se não vestir valor e não vestir princípio, o home office não dá certo. Entende? Exatamente. Então, existe a necessidade, urge a necessidade da comunicação efetiva, da liderança com as pessoas que estão trabalhando em casa, com a equipe que está trabalhando em casa. Tem que ter ouvido ativo, comunicação para ouvir, 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 ouvir. Sabe? Perfeito. Receber feedback, receber feedback, com verdade e humildade, né? E procurar as melhores estratégias, né? E as melhores estratégias têm que estar ligadas à missão, valor dessa empresa, né? E lógico, tudo isso é levando em consideração essa volatilidade, a complexidade do momento, a incerteza do momento, né? E É todas as ambiguidade. e a ambiguidade, tudo que precisa ser levado em consideração nesse momento. Beleza. Então, show de bola. O pessoal tá aí meio quieto. Eu vou, caso alguém tenha alguma pergunta ou algum comentário, enquanto as pessoas se manifestam, não sei se estão meio tímidas, mas eu queria já também agradecer, né, a participação, o convite aí, porque é um assunto Obrigada, que querido. ele é pano para muita manga ainda. Né? Essa questão Verdade. da crise ela acontece, ela vai continuar acontecendo em outras proporções, em outros cenários, e é interessante pegar esse momento como aprendizado e estar sempre se preparando constantemente, buscando, né, tá estável ali. Mas eu queria Verdade. agradecer, Gabriela, é mais por questões de tempo, porque senão a gente ficava aqui. Verdade. Agradecer pelo convite, pela colaboração e pelo compartilhamento aí dessas dicas valiosas que se aplicam a diversos segmentos, diversos Sim, perfis de sim. pessoa. E vai ficar gravado aqui, viu, gente, a live. Eu vou disponibilizar depois o link na página, no site, vou mandar para a Gabriela também. E eu queria que a Gabriela deixasse aí uma mensagenzinha rápida para o pessoal, amarrando o assunto e já deixando também as portas abertas para uma próxima. Para uma próxima. Obrigada, gente. Obrigada, viu, Eric? Obrigado o convite. Eu fico muito honrada de poder conversar com você, com seus seguidores, com os meus que entraram aqui. E, gente, tem uma pergunta aqui, ó. Tem Como, uma pergunta aí. como gerir Camila? Camila é uma amiga minha, muito amiga minha. Como gerir uma crise interna quando existe crise nas relações dos colaboradores? Então, é um processo, né, Camila? Assim, um processo de que precisa entender as partes, né? E a gestão de conflitos
existe toda uma estruturação que é feita, é um processo dentro da empresa, né? É lógico que se a gente conseguir incluir o perfil comportamental e a gente conseguir falar no perfil do outro, eu acho não, com certeza já resolve um grande passo, né, desse processo, né, uma grande parte desse processo, no sentido de que, quando eu falo no perfil comportamental da outra pessoa, eu tiro o meu referencial, entende? Porque sempre quando a gente olha, quando a gente fala, a gente está falando com o nosso filtro. A gente quer falar com a pessoa de maneira que a pessoa ela receba como a gente quer, que ela fale, que ela fale com a gente como a gente queria ser ouvido, entende? Então existe muito uma análise do meu referencial, do meu filtro. Se eu falar no perfil comportamental da outra pessoa, eu tirei esse filtro. Porque o objetivo é que haja sinergia das comunicações. E se há sinergia das comunicações, é lógico, a outra pessoa também tem que falar no perfil da outra, né? Então, o ideal é que seja que essa empresa, né, no caso que está falando de colaboradores, é que haja treinamentos mesmo, é que haja o levantamento e a escutativa, né? Porque ao passo que uma pessoa diz uma coisa, uma outra diz outra, né? Então, é preciso gerir os conflitos que acontecem, levando em consideração autorresponsabilidade, né, o locus de controle interno, respeito, mas principalmente muito feedback, né? Muito feedback. Precisa ter uma escutativa. A liderança dessa empresa tem que trabalhar de forma efetiva, né? E lógico, não parte de um pressuposto que a liderança vai trabalhar sozinha, né? Mas a liderança necessariamente precisa trabalhar alinhada, né, ao feedback que recebe dos colaboradores. Perfeito. E assim, pessoal, também, se alguém depois surgir alguma outra dúvida, alguma outra pergunta, fica aqui também o contato da nossa página, o contato da página Gabriela. Podem comentar lá na postagem. Quando a live for postada, pode deixar os comentários e marcar, que eu tenho certeza que a Gabriela vai ter o maior prazer em Sim. retornar o contato para vocês, né? Mas desde já, realmente agradecer bastante aí a participação de quem conseguiu assistir, de quem conseguiu participar, de Gabriela, mais uma vez, por ter aceito o Obrigada, convite. querido, obrigada. E a gente vai marcar uma próxima e ficam as portas abertas aí. Deixa só eu relembrar aqui, Eric, a questão da análise Sim, SWOT da ferramenta, né, que eu deixei prometida aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, eu mando a análise SWOT para vocês. perfeito. Mando para vocês também uma ferramenta do 5W2H, que fala sobre o plano de ação, tá certo? A gente vai conversando, a gente está à disposição para ajudar vocês nesse momento de crise, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Eric, pelo convite. Viu? A gente está à Que disposição isso, fique para mais tranquila. parcerias. A gente fez uma ação, pessoal, ela está válida ainda, que a gente está disponibilizando algumas cortesias, algumas peças, né, postagens para quem estava sem condição de fazer, de contratar design, a gente depois eu vou deixar aí o link para vocês também, ou se alguém tiver interesse pode mandar aí para a nossa página, alguma postagem para divulgar um serviço novo. Para esse momento a gente também tem ajudar a pessoa, e é gratuito, né, essa Sim, cortesia a gente está dando para cada empresa, para cada empreendedor, para ver se dá uma movimentada também. Então, sim, é só sim. entrar em contato, manda mensagem, a gente vai conversar direitinho o que vocês querem, o formato e tal, e tudo vai se ajeitar. Beleza? Que joia, Então, querido. fica um abraço aí para todo mundo. Um Até abração. a próxima. Deixar o convite aqui. Ah, faltou a nossa foto. Dá o sorrisinho que eu vou tirar o print Ah! aqui da nossa foto agora. Deixa eu me ajeitar aqui, 3, né? 2, 1 e. Aí foi. Então, vai Aí. ficar gravado e a gente vai compartilhar esse conteúdo para quem não conseguiu, tá bem? A próxima, Erika, a gente faz assim, ó, fortalecendo a mente. Tu faz assim e eu faço assim. Pronto, ótimo, beleza, pode deixar. E é um tema interessante, fortalecendo a mente. Fortalecendo a mente. Um abraço, querido. Boa noite, pessoal. Até Um mais. abraço, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Amanhã, mesmo horário, às 8h20, eu vou estar aqui com a Graça Bittencourt, que é professora doutoranda lá do IFBA, e nós vamos falar de inovação para serviços. Então, se Nossa, você se interessou pelo importantíssimo. tema ou conhece alguém, manda aí, vai sair a divulgação de hoje para amanhã, está saindo a divulgação, e vocês compartilhem aí com o pessoal. Valeu, até Valeu, a estarei com você próxima. amanhã. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.